Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Hoje eu resolvi começar a fazer a live com fones de ouvido, porque daí os barulhos não atrapalham a gente, só que aí não tem como a gente ficar com aquela musiquinha de fundo, né, que nos leva para uma paz profunda. Então, mais necessário ainda que a gente comece a nossa lição do dia parando, né? Baixando as nossas vibrações dos pensamentos cerebrais, assim, procurando acalmar a tagarelice, se conectando com o Espírito Santo, com Jesus, pedindo que Jesus nos dê a sua mão e que o Espírito Santo use toda a nossa capacidade de aprender esse curso, tá bom? Vamos experimentar assim, sem musiquinha de fundo, então, pelo menos não tem a barulheira aqui de volta do trânsito e tudo, né? Então, meus amores, a lição hoje é a 49, que diz que a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. É uma lição linda, mas assim, no primeiro parágrafo, o Kenneth já nos chama muito a atenção sobre essa nossa resistência de silenciar a mente. A gente já sabe, a gente já viu isso em outras lições, que a gente não silencia a mente, porque no momento que a gente silenciar a mente, Jesus e o Espírito Santo entram no mesmo instante. E a gente tem muito medo disso, pelo medo de perder a nossa individualidade, né? Então a gente resiste demais em silenciar. Isso não pode ser com esforço, né? Jesus nos ensina em cada lição que quando a gente tem que fazer qualquer esforço, aí que a gente resiste mais ainda, aí que o ego resiste mais ainda se a gente tem que colocar força, né? Então tem que ser com amorosidade, sim, pedindo a Jesus e ao Espírito Santo que nos ajude a acalmar a mente, a eliminar aquela tagarelice que não deixa a gente silenciar, e aos poucos a gente vai conseguindo. Mas é com paciência e amor, não tem outra técnica, né? Amor com a gente mesmo, paciência com a gente mesmo. Então vamos começar. O Kenneth desenvolve então essa frase do dia, dizendo que essa é uma lição com a qual muitos estudantes de um curso em milagres alçaram um voo, mas infelizmente indo pelo caminho errado, para o inferno ao invés do céu. Eles com frequência acham que essa lição quer dizer que eles ouvem o Espírito Santo dizer a eles coisas maravilhosas o tempo todo. Se nós seguirmos o pensamento dessas lições, no entanto, é óbvio que não podemos ouvir a voz de Deus durante o dia todo por causa do tumulto constante de nossas mentes. Jesus já explicou a presença do tumulto, nossa resistência a perdermos nossa identidade individual e especial. Essa resistência está refletida em nutrirmos a voz de especialismo do ego para nos impedirmos de ouvirmos a voz do Espírito Santo, como vemos nessa passagem penetrante do texto. Capítulo 24, tá? Do livro texto. Tu não és especial. Se pensas que és,
e queres defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente és, como pode conhecer a verdade? Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é o teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Sim, né, gente? Quando até com as minhas pacientes de terapia eu dizia, né? Não adianta fazer a pergunta para o ego. Então a gente pergunta assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse problema aqui, né? No mesmo instante que tu pergunta, o ego já está respondendo. Ah, tu pode fazer isso, 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 isso. Ah, mas isso não vai resolver. Ah, mas não tem jeito, não tem o que fazer. Então, o ego pergunta e o ego responde, porque a gente não silencia. Então, a maneira certa sempre é perguntar para o Espírito Santo, ou seja lá o que for, qual a linguagem, a simbologia que você usa, isso não importa. Um curso em milagres é universal. Tu pode perguntar para o universo, tu pode perguntar para Deus, para Alá, para Buda, enfim. Não tem isso não é importante. Mas aqui no curso em milagres, como ele utiliza a linguagem cristã, a gente fala sempre em Jesus e no Espírito Santo, mas ele explica isso no livro, né? Que isso não é o importante. Que nome você vai dar para o eu superior? A gente chama o Espírito Santo de eu superior, de centelha, não importa o nome, tá? Mas o realmente entrar num lugar onde é a tua mente certa que está perguntando e é a tua mente certa que está respondendo, é bem diferente. A gente entrega, a gente não responde na mesma hora que perguntou. Porque se a gente responde na mesma hora que perguntou, é o ego que está perguntando e é o ego que está respondendo. Isso quer dizer, pode até parecer que aquilo vai ser solucionado nesse momento. Mas daqui um pouquinho a gente vai achar um outro problema, achando que é uma coisa à parte, que não tem nada a ver com o problema anterior. Mas a gente já aprendeu num curso em milagres que a gente só tem um problema e uma solução. Lembra? Então vamos continuar aqui. Tudo o que tu escutas é a sua resposta diminuta. É a resposta do ego. Que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti, eternamente louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao teu lado. Isso faz eu lembrar, gente, um dia que eu perguntei para minha filha como é que ela sabia que ela estava ouvindo a voz de Deus ao invés da voz do ego. E ela disse para mim que quando ela estava alegre, ela estava pensando com os pensamentos de Deus. Quando ela estava triste, ela estava pensando com os pensamentos do ego. Simples assim. Como criança tem uma simplicidade incrível, né? Então, assim que ela me explicou. Então, é inaudível os pensamentos de Deus, os pensamentos do nosso verdadeiro ser, do Espírito Santo, é inaudível.
gente não ouve eles dizendo, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, tu resolve assim, tu resolve assado. Mas só por você estar em paz, se tu estiver em paz, quando faz algo, quando não faz algo, quando decide por algo, quando desdecide por algo, quando pensa algo, se todo o teu pensamento, toda a tua ação, toda a tua atitude, todo o teu comportamento, primeiro pensamento, né? Primeiro pensamento. Se o teu pensamento e o teu comportamento não tiram a paz da tua mente, tu tá em paz, tu tá alegre, contente, feliz, é porque tu tá ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz do eu superior, da centelha divina, a voz por Deus. Não é que o Espírito Santo tá lá dizendo, agora tu faz isso, agora tu vai dizer aquilo. Mas é que quando a gente tá em paz, nós estamos no nosso estado natural. Nós estamos na mente certa. Então, obviamente, os nossos pensamentos vão ser os nossos pensamentos verdadeiros, da mente certa, que pensa com o Espírito Santo. Certo? É aí que a gente começa a identificar quando que a gente está ouvindo a voz do ego, quando a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo, de maneira bem simples, assim como a minha filha, e ela sabe se ela está ouvindo a voz de Deus, que é quando ela está alegre. Se eu tô alegre, eu tô ouvindo a voz de Deus, mãe. Ai, ai. Vamos seguindo em frente. Agora o Kenneth entra aqui fazendo a análise, então, dessa parte do texto, né? Embora seja verdade que a voz de Deus fala conosco durante o dia todo, porque o Espírito Santo está em nossas mentes certas, isso não significa que nós a ouvimos. Preste atenção cuidadosa às palavras da lição. Jesus não diz que nós ouvimos a voz de Deus durante todo o dia, mas que a voz de Deus fala conosco o dia todo. De novo, preste atenção cuidadosa às palavras da lição. Jesus não diz que nós ouvimos a voz de Deus durante todo o dia, mas que a voz de Deus fala conosco o dia todo. Tá aí a diferença. Não vamos ouvir por causa, novamente, da nossa resistência em perdermos nossa identidade, expressa através do investimento em perpetuarmos nosso especialismo. É por isso que é tão importante ler isso e todas as passagens em Um Curso em Milagres, cuidadosamente, sem interpretação do ego, sem começar a ler e já dizer assim, já entendi tudo que ele está querendo dizer aqui. Isso é uma das resistências que todo estudante passa. Já entendi. Já sei isso, eu já vi aqui, já vi ali, já vi não sei onde. Eu já vi isso tudo aí, já sei onde é que ele está querendo chegar. Isso é resistência também. Muitas roupagens às nossas resistências. Outro ponto importante que fala ao ponto central da confusão dos estudantes do curso é que nós sempre ouvimos uma voz interior. Não podemos ouvir nada mais. Nossos corpos são os veículos ou canais através dos quais tanto a voz do ego quanto a do Espírito Santo falam, entre aspas. Estudantes com frequência pensam que simplesmente pelo fato de ouvirem uma voz interna, ela tem que ser do Espírito Santo. Eles infelizmente se esquecem completamente sobre a outra voz, que foi feita específica e intencionalmente para abafar a pequena e quieta voz do Espírito Santo
como vimos na passagem acima. A voz do Espírito Santo é quieta, é calma. Não coloca a carroça na frente dos bois, não. Não tem que ser tudo para ontem, não. Ele espera a gente se aquietar, a gente se acalmar, para então falar com a gente. E é assim, aquilo que eu já falei anteriormente. Se fazer algo, não fazer algo, dizer algo para alguém, tomar qualquer atitude na forma, te deixar em paz, tu está em paz, realmente está em paz, mas aí mais uma vez é importante o treino da mente, porque às vezes as pessoas nem se dão conta que não estão em paz, tamanho nível de inconsciência, de estar no piloto automático, de não se observar, não observar a mente. A pessoa não se dá por conta que não está em paz. Muitas vezes ela realmente acha que está, porque ela seguiu a voz do ego e fez o que o ego mandou ela fazer. Mas conforme a gente vai treinando a nossa mente vai ficando, sabe? O nosso nível de consciência vai ficando mais desperto, vamos dizer assim, se a gente pode chamar disso, e a gente começa a se dar conta que não está em paz com determinados pensamentos, com determinadas atitudes. A gente não está em paz. E isso verdadeiramente não importa. Não importa se você fez, se você não fez, se você disse, se você não disse. Não é essa a nossa função no mundo. A nossa função no mundo é perdoar o mundo. Isso quer dizer ficar em paz, independente do que você fez ou deixou de fazer, disse ou deixou de dizer. Então é por isso que Jesus enfatiza a ajuda para removermos nosso investimento no ego, para que possamos inevitável e naturalmente ouvir a voz que fala pela verdade. Olha, dando um exemplo aqui, o Kenneth dando um exemplo da esposa dele. Minha esposa Glória fez uma afirmação similar quando lembrou aos estudantes que ouvir uma voz interna que eles acreditam pertencer a uma entidade do outro lado não significa necessariamente que essa entidade seja mais avançada ou livre de ego do que eles. Pois então, né? Muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que acredita nisso, realmente. Que quando falam com espíritos, né? Esses espíritos te dão conselhos, dizem o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não é porque eles parece que não estão mais aqui, parece que eles estão mais perto de Deus do que nós. Isso realmente é ilusório. Sim, porque eles continuam com ego, tanto quanto nós, independente de em que dimensão eles estejam, em que dimensão eles pareçam estar. Porque isso também faz parte do sonho, é um outro sonho. É só um sonho diferente desse aqui. No final, o discernimento é um pré-requisito primário para qualquer buscador espiritual. E não é menos para os estudantes de um curso em milagres, que precisam discernir a diferença entre essas duas vozes. Isso aí, gente, é um tema bem discutido, assim, mas isso é para uma live independente, assim, que a gente possa conversar sobre isso, se é que vocês
tem interesse, né? Eu não sei quem é que tá aí do outro lado conversando comigo, vendo as minhas lives, aí eu não sei quais são os interesses de vocês, por isso que eu digo, entre em contato, tirem suas dúvidas, porque eu sei que é dúvida de muitos estudantes sobre a realidade do mundo pós-morte. As pessoas têm muito essa dúvida. E assim, eu nunca me aprofundei muito nesse lado, porque realmente a minha resposta foi respondida muito simplesmente, né? Que não é que seja mentira todas essas experiências de mediunidade. Não é que seja mentira, que as pessoas estão mentindo, que estão conversando com quem já foi e ouvindo quem já foi. Mas em última instância, isso é outro sonho. É outro sonho. Diferente desse sonho aqui no planeta Terra, desse corpo, dessa individualidade aqui, da Ana, né? Quando a Ana deixa esse corpo e vai para uma outra dimensão, digamos assim, vai lá para um lugar que encontra as pessoas que já foram, os seres de luz e essa história toda assim, é outro sonho. É outro sonho. Continuam existindo, parecendo existir, seres separados, individuais. O que foi fulano na vida lá na Terra, que era médico, que era dona de casa, que era enfermeiro, filho de fulano e de Beltrano. Ele continua sendo uma individualidade lá, então quer dizer, ele não despertou para a realidade do ser, do verdadeiro ser, que é uno. Ele não voltou para o céu, ele não voltou a sua consciência para o céu, ele continua numa viagem de consciência, acreditando que é um indivíduo. Então ele continua com o mesmo ego, na mesma mente. Só que dessa vez é um sonho, vamos dizer, sem corpo, por enquanto, porque daí daqui um pouco, nesse mesmo sonho, ele vai voltar para o planeta Terra com outro corpo, outra roupagem, mas continua fazendo parte do sonho. E para mim isso foi muito, muito bem explicado, né? Mesma coisa com as teorias dos ufólogos, né? Dos ETs de vidas em outros planetas. Não é que não exista. Dentro do sonho, esse pensamento de separação criou de tudo um pouco. Mas continua sendo um sonho. Em Marte, na Terra, em Plutão, como é que é? Nibiru. Continua sendo sonho. Enquanto a gente se enxergar como indivíduo, como individualidade, como ser separado, a gente não voltou para a nossa consciência verdadeira. Na verdade, a gente nunca saiu do céu, a gente só está numa viagem de consciência, não importa o planeta, não importa o tipo de corpo, não importa se tem corpo, se não tem corpo, continua sendo uma viagem de consciência. Mas o nosso verdadeiro ser continua no céu, com Deus, nunca saiu de lá. Mas vamos voltar aqui, senão a gente vai fugir demais ainda. Voltando aqui na lição, é bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper suas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente, a mente certa, em que habita a verdade, está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente, a mente errada, que funciona no mundo e obedece às leis do mundo.
Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. Isso não significa que, se você estiver na sua mente certa, não precisa obedecer às leis do mundo. Não é isso que Jesus está falando. Como alguns estudantes, infelizmente, interpretam isso erroneamente. Jesus está falando sobre obedecer às leis do mundo pelo fato de você acreditar que elas são reais. É a mesma coisa, o mesmo exemplo aquele que eu dei, assim, tô doente, mas não vou no médico, não vou tomar remédio, não vou tomar as providências que preciso tomar, porque eu não sou um corpo. Só que você ainda acredita que é. Então, essa parte não adianta a gente negar. A gente ainda acredita que é. Se a gente tivesse totalmente desidentificado com o ego, desidentificado com o corpo, maravilha. Você ia cortar a mão fora e não ia sentir nada. Porque tá totalmente desidentificado com a figura aqui, com essa figura, com esse personagem. Mas ainda não é o nosso caso, então temos que seguir as leis do mundo e as leis do corpo que o ego fez. Então, tá doente? Vai no médico, vai tomar remédio ou fazer o tratamento, enfim, natural que você costuma fazer. Vai seguir fazendo isso. É aquela velha história da confusão de níveis, gente. Todo mundo faz o tempo todo. Eu faço o tempo todo. Ainda. A confusão de níveis. É normal. Sejam amorosos e pacientes com seu processo. Jesus está sempre falando isso, tá? Para repetir, ele não está dizendo, por exemplo, que você deveria se tornar anarquista ou libertário. Nós lemos, por exemplo, essa instrução para os professores de Deus, seus estudantes que querem crescer além dos seus seres egóicos. É só para esses, tá? Se não for o seu caso, pode passar adiante. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. Em outras palavras, não somos solicitados a parecer ou nos comportarmos de modo diferente de ninguém mais. O que muda é nossa atitude, ou qual professor interno escolhemos seguir. Quando ouvimos o Espírito Santo, o mundo se torna uma sala de aulas na qual seus símbolos se tornam a linguagem através da qual expressamos seus ensinamentos. Na verdade, quando Kenneth fala aqui que o que muda é a nossa atitude, eu não entendo muito bem, porque a gente sabe que atitude, comportamento é forma, né? E o que realmente importa mudar é a mente. Então a gente anda por aqui, parece que está aqui, mas na mente a gente não está aqui. A gente está de volta para casa, de volta para o céu. Então a gente sorri mais frequentemente, né? Tá em paz mais frequentemente, mais sereno mais frequentemente. A lição, ele diz aqui que a lição 184 discute isso em maiores detalhes. Então vamos adiar uma discussão mais ampla até lá. A questão é obedecer às leis da ilusão do mundo, não porque acreditamos que sejam verdadeiras, mas, novamente, porque elas são a forma através da qual expressamos o conteúdo da verdade da mente
de uma maneira a qual as pessoas podem responder sem medo. É um meio de comunicação da gente. O corpo é o meio de comunicação, usado pelo Espírito Santo como um meio de comunicação. E é o jeito que aqui no planeta Terra a gente pode se comunicar, para que as pessoas não tenham medo. Uma passagem inicial no texto afirma esse ponto essencial de encontrarmos as pessoas onde elas estão. A ilusão da forma. Assim como Jesus pareceu vir para ensinar. Ele veio como um corpo, parecia igual a todo mundo, respeitava as leis do lugar e da época, né? Vestia as vestimentas que usavam na época, parecia ter um corpo, uma voz, olhos. Era o meio de se locomover aqui de uma maneira que as pessoas não tivessem medo. Então, uma passagem inicial do texto afirma esse ponto essencial de encontrarmos as pessoas onde elas estão. A ilusão da forma, né? Inclusive, a maneira dele falar era de uma maneira que aquele povo daquela época pudesse entender, né? Imagina um curso em milagres naquela época lá. Se hoje a gente não entende nada, imagina naquela época. Então até a linguagem, né? No entanto, expressando a verdade do conteúdo de correção, conhecido como milagre. Passagem do texto aqui do capítulo 2. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. Então, o valor da correção não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada de modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do que ele é capaz. Sim. Jesus era totalmente capaz naquela época de ensinar a mensagem de um curso em milagres. Mas não podia. Porque essa linguagem jamais alcançaria quem ia receber a mensagem. Imagino que o mesmo seja em relação a um curso em milagres hoje. Jesus poderia ter a capacidade de ensinar muito mais, mas a gente ainda não está pronto para receber. É isso? Então, significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. É o que nós somos capazes agora. A mensagem de um curso em milagres é a linguagem que a gente é capaz de compreender agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. É o conteúdo do amor que deveria ser nossa inspiração e orientação. Não quaisquer noções pré-concebidas sobre a forma na qual esse amor vai ser expresso. Isso assegura que nossa resposta será gentil e não julgadora, aceitando as pessoas onde elas estão, não onde queremos que elas estejam. Isso aí. Isso para nós que vamos ensinar um curso em milagres. Porque você pode passar sua vida toda estudando um curso em milagres sem ninguém ter nem ideia que você é um estudante de um curso em milagres. Tá tudo bem também. Jesus fala isso.
não tem importância. Mas se você sentiu de ensinar um curso em milagres, a gente tem que pensar que a gente tem que falar na linguagem das pessoas, na qual elas entendam. E eu vou repetir essa última frase, que é bem importante. Isso assegura que nossa resposta será gentil e não julgadora, aceitando as pessoas onde elas estão, não onde queremos que estejam. Isso sim é importante para quem está ensinando um curso em milagres. Seja você ensinando para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, principalmente nos relacionamentos especiais, porque são as pessoas mais próximas com quem a gente tem mais contato, com quem a gente convive, e a gente vai acabar conversando mais sobre sobre o que a gente acredita, né? Sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando, que a gente está muito feliz por ter encontrado um curso em milagres, onde Jesus ensina isso, 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 isso. A gente precisa ser amoroso, prestar atenção onde a pessoa está, sem julgar, sem se achar superior, porque eu sei, encontrei um curso em milagres, agora eu sei a última instância, eu sei a verdade, e ele não sabe, é um ignorante. Porque tem esse nível, né? Eu sou mais evoluído. Vou me afastar de quem não evoluiu junto. Jesus não fazia nada disso, gente. Jesus falava com qualquer pessoa. E Jesus é Cristo. Jesus é a consciência crística. Então, somos nós. Nossa consciência crística também. Aquela história de dizer, eu não sou Jesus. Pior que você é. Não sou Jesus para perdoar, para dar outra face, ou enfim, para fazer o que Jesus fazia. Pior que você é. Quer dizer, melhor que você é. Jesus foi um indivíduo aparentemente separado, mas porque ele estava aqui para falar de outro nível, né? Com os irmãos que ainda estavam muito adormecidos. Então ele se nivelou para poder falar para essas pessoas e não trazer medo das pessoas. Mas ele era Cristo, consciência crística, o único Filho de Deus, que é o mesmo que a gente é, essa mente crística. Que parecemos estar aqui, andando sobre esse planeta aqui, com corpos, individualidade, especialismo, mas o nosso ser verdadeiro é a mente crística. Então, o Kenneth continua aqui mais um pouquinho, dizendo que é o conteúdo do amor que deveria ser nossa inspiração e orientação. Não quaisquer noções pré-concebidas sobre a forma na qual esse amor vai ser expresso. Isso assegura que nossa resposta será gentil, estou repetindo, né? E julgadora, aceitando as pessoas onde elas estão, não onde queremos que elas estejam. Realmente essa passagem é muito importante para quem quer estender o amor ou ensinar um curso em milagres, que é a mesma coisa. A parte que está escutando a voz de Deus, Jesus volta aqui na lição. A parte que está escutando a voz por Deus é calma. Está sempre em repouso e é totalmente certa. Não há dúvidas aqui, sabe? Nesse lugar. Não fico em dúvida, insegura. Será que fiz certo? Será que falei certo?
Será que fiquei certo em ficar? Será que foi certo ficar calado? Será que foi certo não tomar atitude nenhuma? Não tem essa dúvida. Essa mente em repouso é totalmente certa. Na realidade, é a única parte que existe. É a única parte da nossa mente que é real. É essa parte calma. Totalmente certa. A outra parte é uma ilusão louca, frenética e distraída, mas sem qualquer tipo de realidade. Isso traz à mente a famosa analogia de Platão de Fedro, do cocheiro e seus 2 cavalos, e oferece uma descrição poética das mentes certa e errada. Então, Platão já comunicava para a gente um pouco da diferença da ilusão do ego e da verdade, né? Muitas consciências já vieram para cá trazer o que o Curso em Milagres ensina pra gente agora. Mas aquilo, cada época, o professor vem para falar o que a gente está preparado para ouvir, né? E muitas vezes é só uma introdução da ideia, porque entender mesmo a gente só vai entender muito mais tarde, né? A gente já tem alguns estudantes de um Curso em Milagres que dizem que as pessoas só vão entender um Curso em Milagres mesmo daqui a uns 500 anos. Oh my God, não. Então ele cita essa famosa analogia, né, de Platão de Fedro, que ela, a alma, seja assemelhada à união dos poderes em uma parelha de corcéis alados e seu cocheiro alado. Conosco, homens, é um par de corcéis que o cocheiro controla. Além disso, um deles é nobre e bom e de boa decência, enquanto o outro tem um caráter oposto. A sua decência é oposta. Portanto, a tarefa do nosso cocheiro é difícil e trabalhosa. O cocheiro aqui seria o nosso tomador de decisões, né? É uma analogia, né, gente? Aquele que está no lado mais honorável é correto e bem formado, tendo seu pescoço esticado para cima, com o nariz um pouco em forma de gancho. Em sua cor ele é branco, com olhos negros, um amante da glória, mas com equilíbrio e modéstia. Se harmoniza com o genuíno renome e não precisa de chicote, sendo dirigido pelo mundo só através de um comando. O outro tem uma estrutura desonesta, uma criatura massivamente desordenada, com um pescoço curto e grosso, um nariz pequeno, cor preta e olhos cinza, de sangue quente, harmonizado com o desregramento e a arrogância. Percepção confusa, surdo e difícil de controlar com o chicote e o cabresto. Essa foi uma analogia que influenciou a visão de Freud sobre a psique, por meio da qual a descrição de Platão formou a base da compreensão de Freud sobre o id, ou o inconsciente. Essa, é claro, é a natureza do sistema de pensamento do ego, um reservatório de ódio, assassinato e crueldade. Essa também é uma linguagem assim freudiana e tal, e de Platão, porque os psicólogos estudam muito isso, né, gente? Então, mais uma vez, Jesus
falou com a Ellen numa linguagem que ela pudesse entender. A escriba de Um Curso em Milagres. Percebe como Jesus faz? Por que que Jesus fala todo Um Curso em Milagres se referindo a ego? Sim, porque ele falou com a Ellen numa linguagem que ela pudesse entender. Primeiro que ela era ateia de carteirinha, né? A Ellen era ateia, uma psicóloga com alto cargo lá numa universidade muito conceituada, e ela era totalmente cravada aqui no mundo. E psicóloga, então estudava Freud, Platão, todos esses filósofos assim, né? No mundo da psicologia se estuda muito isso. Então Jesus falava com a Ellen numa linguagem que ela pudesse compreender. Então se falava muito no ego, que é, na verdade, o que a gente sempre ouvia falar em anjinho e diabinho. É o ego e o Espírito Santo. Mas é tudo a mesma coisa. São só símbolos de símbolos. Voltando para a lição, Jesus diz: tenta não escutá-la hoje. Tenta identificar-te com a parte da tua mente em que a serenidade e a paz reinam para sempre. Tenta ouvir a voz de Deus chamar-te com amor, lembrando-te que o teu Criador não esqueceu o seu filho. Novamente, podemos observar as implicações da recomendação insistente de Jesus. Ele nos pede para reconhecermos o chamado pelo ego e então escolhermos contra ele, a favor das nossas mentes certas, nas quais habitam a quietude e a paz. Somos encorajados a escolher outra vez, apesar da consciência de Jesus de que nossa resistência é grande. No entanto, ainda é cedo no nosso treinamento e ainda temos muito a aprender e praticar. Hoje precisaremos, no mínimo, de 4 períodos de prática, de 5 minutos cada um e, se possível, mais. Tentaremos de fato ouvir a voz de Deus, fazendo com que tu te lembres dele e do teu ser. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que ao fazê-lo, estamos unindo a nossa vontade à vontade de Deus. Ele quer que ouças a sua voz. Ele a deu a ti para ser ouvida. Outro discurso de incentivo. A voz de Deus está dentro de nós e pacientemente espera a nossa escolha por ela. Escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Jesus insiste. Tu não vives aqui. Mais uma vez, isso é uma viagem de consciência. A gente não saiu do céu. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo.
estamos tentando alcançar Deus. Jesus quer que estejamos realmente certos em relação ao nosso propósito. No entanto, não podemos atingir Deus sem ultrapassarmos os gritos estridentes e imaginações doentias do ego. E não podemos ultrapassar esses gritos e fantasias sem olharmos para eles. Temos que olhar. Lembra que a gente estava fazendo essa analogia que se eu chegar numa sala escura e não abrir os olhos, eu não vou ver se está escuro. Eu tenho que abrir os olhos, ver que está escuro, então aí eu vou ver, realmente preciso ligar a luz que está muito escuro aqui. Mas se tu chegar, não vai fazer diferença. Você não vai perceber que está escuro. Então a gente precisa olhar sim para todos os gritos estridentes e imaginações doentias do ego e pedir para Jesus nos ajudar a desfazer a ilusão da escuridão, porque elas realmente não estão lá, a escuridão realmente não está lá. Jesus é a nossa luz. Portanto, abrir nossas mentes significa que nosso tomador de decisões escolhe o perdão do Espírito Santo em vez do ataque do ego. Já vimos que para atingirmos Deus, temos que deixar de lado nossa identificação com a voz de especialismo do ego. E o objetivo do livro de exercícios é nos ajudar a atingir Deus através desse processo. Não esqueças de repetir a ideia de hoje com muita frequência. Faze-o com os olhos abertos quando necessário, mas fechados quando possível. E certifica-te de sentar-te em quietude e repetir a ideia para o dia de hoje sempre que puderes, fechando os olhos ao mundo e reconhecendo que estás convidando a voz de Deus para falar contigo. Jesus volta a enfatizar que façamos as lições tanto com os olhos abertos quanto fechados, embora sua preferência atual em nosso treinamento seja com os olhos fechados, maximizando a experiência de que são nossos pensamentos que precisam de correção. Como já vimos repetidamente em lições recentes, somos impelidos a aplicar a ideia para o dia com tanta frequência quanto pudermos nos lembrar. Muito frequentemente. Sempre que puderes. Dessa forma, reforçamos nosso aprendizado de que é a sabedoria e o amor do Espírito Santo que realmente queremos, encontrados em nossas mentes, não no mundo. Então a gente finalizou essa lição tão linda hoje, gente. Trouxe bastante informações, né? A gente pôde desenvolver porque ela não era tão longa. Pudemos sair um pouquinho e conversar um pouquinho. Então, a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Vamos treinar para aprender a silenciar, sempre com muita amorosidade, sem esforço, sem ansiedade, tá? Apenas pedindo ajuda a Jesus, ao Espírito Santo, de que a gente quer silenciar. Pede ajuda a eles. Eles estão aqui nesse curso também e nas nossas mentes certas para nos ajudar. Essa é a função deles. Então não teria por que a gente pedir sua ajuda e não ter. Pedir ajuda sincera. Não é aquilo de, às vezes a gente pede uma opinião para uma pessoa. Imagina assim, às vezes a gente pede uma opinião para uma pessoa ou pergunta para alguém como que se faz tal coisa, e a pessoa começa a falar e a gente não tá nem ouvindo o que a pessoa tá respondendo.
Ah, já aconteceu isso com você? A gente pergunta, mas não ouve a resposta? Já tá ali com a mente tão tumultuada que tu não tá nem com paciência de ouvir a pessoa responder o que tu perguntou. Então tu não ouve. A mesma coisa a gente faz com Jesus e o Espírito Santo e depois a gente reclama que eles não escutam o nosso chamado. Não escutam o nosso pedido de ajuda. Por isso. Porque a gente não tá sincero na nossa conexão com eles. De pedir sua ajuda. Para silenciar a mente ou pedir ajuda para o que quer que seja. Então, vamos analisar a nossa sinceridade quando a gente está pedindo ajuda deles, certo? E isso também é um treino. Prestar atenção nos teus pensamentos a cada vez que você pede ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo. O que você pensa quando você está pedindo ajuda deles? Isso também é um treino. Um baita treino. Tá bom, meus queridos? Um bom treino para vocês. Uma excelente sexta-feira. E lembrem de ficar sempre na mente certa o máximo que vocês puderem. E o termômetro é se vocês estão alegres, se vocês estão felizes. Beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.